Eu venho hoje nessa tribuna para falar com os brasileiros e brasileiras que estão acompanhando a denúncia do Procurador-Geral da República contra o Bolsonaro e todos que tramaram o golpe, que acompanharam, às vezes sem entender bem, a tentativa de golpe e o 8 de janeiro de 2023, para dizer para esses brasileiros por que Jair Bolsonaro vai ser preso. Vejam, pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos uma tentativa de golpe impressa e auditável. Está tudo lá, em anotações, em trocas de mensagens, em celulares apreendidos pela Polícia Federal. Eles deixaram todos os rastros e todos os registros. E é isso que eu quero mostrar aqui hoje. Às vezes se faz um discurso para tentar confundir as pessoas de que, não conseguiram dar o golpe, então não tem crime. Gente, pensem bem, se conseguissem dar o golpe, quem seria punido? Porque se conseguissem dar o golpe, nós estaríamos numa ditadura no Brasil e, logicamente, não iria punir a eles próprios. Aliás, é importante dizer e ler o artigo 366 do Código Penal. Tentar o funcionário público civil ou militar depor o governo constituído ou impedir o funcionamento das instituições constitucionais é crime. Pena de reclusão de 4 a 12 anos. Ou seja, o crime está caracterizado. Aí eles vieram dizer, novamente para tentar confundir, mas a denúncia é fraca, não tem provas, foi só com base em delação premiada. Bom, eu tive o cuidado de ler as 272 páginas da denúncia do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. E vou trazer aqui para vocês os fatos. A tentativa de golpe foi em 4 operações. Uma delas, a operação preparatória, que começou ainda em 2021, logo que o Lula teve sua elegibilidade retomada pela justiça brasileira e que pesquisas começaram a mostrar que ele seria vitorioso nas eleições. No dia 5 de julho de 2021, houve uma reunião ministerial onde o então ministro, general Heleno, hoje denunciado, que vai ser réu e também vai para a cadeia, disse o seguinte: tem que virar a mesa antes das eleições. Está gravado a fala dele. Porque eles fizeram questão de fazer um processo golpista impresso e auditável. Deixaram todos os materiais. Logo depois, no dia 29 de julho de 2021, na mesma linha de jogar suspeição sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral, Bolsonaro faz uma live com supostas provas sobre as urnas eletrônicas. Alguns meses depois, em 7 de setembro de 2021, ele radicaliza o discurso e diz aqui, na esplanada dos ministérios, diante dos seus apoiadores, só saio preso, morto ou com a vitória. E disse ainda, quero dizer, nunca serei preso. A história vai mostrar que ele mentiu mais uma vez. Dia 18 de julho, já em 2022, com as pesquisas mostrando a vantagem de Lula, eles, que diziam não acreditar em pesquisas, se desesperaram. E Bolsonaro fez um evento com embaixadores no Palácio do Planalto para buscar apoio internacional para o ataque às urnas. Não deu certo, não funcionou. Foram para a eleição. Lula, por pouco, não ganha no primeiro turno. E aí, no segundo turno, eles deflagram a segunda operação da tentativa golpista, que foi
utilizar a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir os eleitores do presidente Lula de chegarem às urnas. Encomendaram um estudo, uma delegada bolsonarista da Polícia Federal, também denunciada e que também será presa, Marília Alencar, encomendou um estudo e priorizaram no Nordeste as cidades onde o Lula teve mais de 75% dos votos. Nesse momento, depois a Polícia Federal intercepta uma mensagem de Silvinei Vasquez, outro futuro presidiário que comandava a PRF. Ele diz o seguinte: chegou a hora da Polícia Rodoviária tomar lado na disputa. E Marília Alencar, que trabalhou com ele, mostrou que a operação não aconteceu só no Nordeste. E foi interceptada uma mensagem dela que dizia: o prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, é vermelho. Tem que ter operação lá. No Rio Grande do Sul, Lula em Porto Alegre, tem que ter operação lá. Está tudo registrado. Novamente, não foi suficiente e eles... Martins, assessor do presidente da República, apresenta no Palácio do Planalto para Bolsonaro a minuta do decreto do golpe. O que dizia esse decreto? Que deveriam prender os ministros do Supremo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e opositores, declarar estado de sítio e estado de defesa e supostamente chamar novas eleições. No dia seguinte, 7 de dezembro, Bolsonaro pega esse decreto e apresenta para o ministro da Defesa, para o comandante do Exército e para o comandante da Marinha. Essa reunião foi feita no Palácio do Alvorada e os registros de entrada da portaria do Palácio confirmam a presença de todos eles. Freire Gomes, comandante do Exército, não aceita. Melou. Uma semana depois, dia 14, Bolsonaro alivia um pouco a versão. Não prendia mais todo mundo. E faz uma outra minuta que foi encontrada com Anderson Torres, seu ministro da Justiça, e o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresenta novamente para os comandantes militares. O comandante da Marinha, golpista, que vai ser preso, Garnier, aceita. O do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista, não aceitam. Não conseguiram levar adiante. Dia 15 de dezembro, Braga Neto dá orientações expressas, também registradas na denúncia, para fazer ataques virtuais contra esses militares que não aceitaram. Isso acontece. Ele diz: vamos jogar para o grupo dos malucos. Eu fico imaginando como os bolsonaristas se sentem sendo chamados pelos seus líderes de malucos. E aí segue. Junto com isso, a Operação Punhal Verde e Amarelo, onde, dia 9 de novembro, paralelamente, o Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, apresenta para Bolsonaro uma proposta de matar Lula por envenenamento, Alckmin e o Xandão por tiro. Essa era a lógica. Fazem dia 12 de novembro uma reunião para iniciar o plano na casa do Braga Neto. E aí se apresentam os valores, R$100 mil para viabilizar. E o Braga Neto entrega numa sacola de vinho para o Mauro Cid. E dia 21 de novembro fazem o monitoramento do Xandão. Por que não aconteceu? Não aconteceu o golpe porque 2 militares não aceitaram. O comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Só por isso não aconteceu. Isso está conectado com o 8 de janeiro, que depois é a tentativa desesperada, já com Lula empossado, dos bolsonaristas de tentar a qualquer custo. Ah, mas o 8 de janeiro foi um piquenique de senhoras, uma manifestação. Está lá, Mário Fernandes e General Braga Neto trocando mensagens com os líderes dos grupos que organizaram. Quem era? Quem comandava a polícia do Distrito Federal que permitiu eles quebrarem tudo aqui?
o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e a subsecretária era a delegada Marília Alencar, que falou do prefeito vermelho de Belford Roxo. Está tudo ali. O que eles queriam? Que o Lula, na situação de emergência, decretasse GLO, garantia de lei e ordem, e os militares ligados a eles aproveitassem a brecha para executar o plano. Veja, isso tudo que eu falei aqui não são vozes da cabeça, não é a tia do Zap que mandou, são provas, anotações, impressas, auditáveis, trocas de mensagem, está tudo ali. Então, gente, eles tentaram melar a eleição, não conseguiram. Depois, tentaram impedir os eleitores de Lula de votar, não foi suficiente. Tentaram convencer os militares a aceitar um golpe por decreto, não deu certo. Depois, fizeram um plano para matar pessoas, endossado e apoiado pelo Bolsonaro, mas não tiveram apoio. Foi isso que aconteceu. Se isso não é golpe, tentativa de golpe, o que será tentativa de golpe no Brasil? Agora, o canalha que gritava, que bradava, que falava em tortura, que era valentão, baixou a voz para pedir anistia e dizer que tem que pacificar o país. É muito cinismo. Na hora de quebrar tudo e tramar golpe, era valente. Agora vem, por favor, Xandão, Supremo, me deem anistia. É muita hipocrisia. Paguem o preço da escolha que fizeram. Paguem o preço das ações que fizeram. É assim que tem que funcionar numa democracia e num Estado de Direito. O que está em jogo nesse momento no Brasil e no julgamento do Supremo é algo histórico. Pela primeira vez, o Brasil tem a oportunidade de punir golpistas. Quando teve o fim da ditadura militar, nós não aproveitamos essa oportunidade. Torturadores, ditadores, saíram soltos e seguiram vivendo a sua vida. O que isso permitiu, deputado? Isso permitiu uma cultura de impunidade na democracia brasileira, em que deixa passar. Aí passa uns anos, um vagabundo que ficou 27 anos nessa casa sem fazer nada, vem aqui e elogia Brilhante Ustra. Para quem não sabe, Brilhante Ustra torturava mulheres com ratos na vagina. É disso que nós estamos falando. A cultura de impunidade gerou Bolsonaro. O Brasil agora tem uma nova oportunidade de acertar as contas com o seu passado. De, inclusive, fazer justiça com os mortos e torturados pela ditadura. Fazer justiça com Rubens Paiva. Fazer justiça com Frei Tito. Fazer justiça com Vladimir Herzog. Fazer justiça com Inês Romeu, que foi torturada e estuprada na Casa da Morte em Petrópolis. Torturadores, bandidos, assassinos, estupradores ficaram impunes. Se o Brasil se acovardar e repetir essa história, o resultado será dizer que pode, que é permitido, e solapar as bases da democracia brasileira. Eu acredito que ainda há juízes no Brasil. E por isso, com uma multidão de provas, eu tenho a convicção de que Jair Bolsonaro vai ser preso, junto com a sua corja de golpistas. E quero terminar chamando a sociedade brasileira para, no dia 30 de março, nas ruas desse país, fazer uma grande mobilização contra a anistia e por Bolsonaro na cadeia. Obrigado, deputado Guilherme Boulos.